No programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas de hoje, nós vamos conversar com um convidado que veio de Porto Alegre para falar com a gente a respeito do Observatório Social, e é o advogado Bernardo Amorim. Ele que foi um dos palestrantes da Semana Acadêmica do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que aconteceu na última semana aqui na Unicruz. Tudo bom? Bernardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Então, Bernardo, para a gente começar, para introduzir o assunto, até para o pessoal de casa entender sobre o que nós vamos falar, explica para a gente como é que é a tua atuação junto ao Observatório Social. Bom, na verdade eu sou advogado de uma organização não governamental lá de Porto Alegre que se chama Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade. O que faz o Somos em Porto Alegre? Há pelo menos 11 anos a gente trabalha na defesa, proteção e busca pela garantia de direitos de pessoas que vivem com AIDS e HIV, lésbicas, gays, travestis e transexuais. A gente trabalha com direitos sexuais e com a proteção e afirmação desses direitos dessas pessoas. Dentro do observatório, o Observatório contra a Homofobia, a gente atua junto com uma série de outros organismos, sejam estaduais, municipais, instituições de ensino, creio que a Unicruz está presente lá também, na proteção e na busca pela garantia dos direitos de gays, lésbicas, travestis e transexuais, da seguinte forma. Há um problema muito grande em relação à forma como é tratada essa violência ou como ela não é tratada, seja pelos órgãos governamentais, seja por delegacia, pelas pessoas que trabalham dentro das instituições. O observatório está lá para fazer com que esses direitos sejam garantidos. Então, seja em relação à forma como uma delegacia vai atender a um caso, seja como a forma como um caso vai ser levado até o judiciário ou vai ser levado até um inquérito policial, qualquer coisa do tipo, o observatório está lá para garantir que esse processo siga adiante. Ou, em outra esfera, a gente tem o projeto de lei da criminalização da homofobia. O observatório está lá para garantir que esse projeto de lei seja levado adiante, para que essa questão envolvendo a criminalização de um crime de ódio não fique parado. Né? Então o observatório apoia, o observatório faz diálogos intergovernamentais, chama autoridades, cobra autoridades, apresenta projetos de lei, cobra projetos de lei que já estão correndo no legislativo, cobra o executivo de políticas públicas. É uma série de demandas que o observatório cuida, trata e trabalha dentro dessas organizações e fora delas também, a fim de que esses direitos sejam garantidos. Doutor Bernardo, uma questão bem específica aqui do Rio Grande do Sul. Tu acredita que, pela tradição do Estado, por essas questões que são bem ligadas ao tipo machista do gaúcho, o Rio Grande do Sul ainda é muito preconceituoso em relação a esse assunto? Depende. Tu vê que em algumas regiões do Estado, tu encontra a questão do preconceito mais forte do que em outros. Talvez em Porto Alegre, por ser uma cidade em que tu consegue ser anônimo, né? É uma cidade maior. Em que a tua individualidade acaba sendo um pouquinho mais preservada, porque é muito difícil das pessoas te conhecerem, ou pelo menos é mais difícil, porque é uma cidade que ainda ela acaba sendo pequena dentro dos meios que tu convive. Talvez o preconceito seja mais escondido, né? Mas tu também encontra uma aceitação muito forte, porque também tu encontra essas formas de proteção, tu encontra organizações não governamentais que até por estar também numa cidade grande conseguem trabalhar e conseguem botar a cara a tapa, discutir a questão de sexualidade em TV, rádio, ir pra rua. A gente tem lá a Esquina Democrática, que é um local de manifestações histórico que seguidamente a gente ocupa para falar da questão do feminismo, falar de questões que envolvem o machismo, né, para criticar e para ir contra essa questão. Então, lá a gente talvez consiga trabalhar um pouco mais. Tenho visto algumas discussões em relação ao interior do Estado,
enfrentando um pouco mais de dificuldade nisso. Trazer a discussão é um pouco mais complicado. Talvez por ser menor, né? As pessoas que vão discutir ou que vão levantar a bandeira, elas ficam muito marcadas. Então, talvez isso acabe evidenciando mais ainda a ideia do preconceito, né? Porque a partir do momento que uma pessoa precisa, ao se expor, fica marcada com aquele rótulo, o preconceito está mais evidente do que a gente imagina. Então, é o que eu disse, depende. Em alguns locais sim, em outros locais não, mas, no geral, o preconceito, ele está presente em todos os lugares, no fim das contas. Bernardo, e como é que tu vê esses sujeitos que são aí precursores dessas lutas em todo o estado? A gente sabe que Cruz Alta, por exemplo, tem um grupo, o Grupo Diversidade, que trabalha essas questões, que une, né? E a importância dessas entidades, dessas organizações para defender o direito das pessoas, enfim, de gêneros, enfim. O papel das organizações não governamentais ou de grupos organizados é fundamental. Historicamente, desde os anos 60, que foi o início desse movimento organizado de gays, lésbicas, travestis ou transexuais, ou de grupos que vão discutir e problematizar a identidade de gênero e ou a sexualidade, fez com que aflorasse essa discussão e fez com que essas questões fossem levadas a sério. Vou te dizer que o movimento social, pelo que eu sei, foi precursor na judicialização de demandas que envolvem garantia de direitos em relação a pessoas do mesmo sexo. Não conheço pouquíssimas instituições ou advogados e advogados particulares que trabalhavam com a demanda da busca pelo reconhecimento de uma união estável entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Então foi graças a bater na porta do judiciário todos os dias com pessoas que queriam essa garantia desse direito que aos pouquinhos, engatinhando, a gente foi aumentando esse espectro de direitos que as pessoas têm. Para puxar a sardinha para o lado da minha instituição, foi o Somos, em 2011, que conseguiu, no final do ano, junto ao Superior Tribunal de Justiça, o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Eram duas mulheres, desde 2008 a gente tinha essa ação no judiciário, perdemos o primeiro grau, perdemos no Tribunal de Justiça, conseguimos levar o processo a Brasília, e lá em Brasília foi nos dado esse direito. Né? Mas isso foi um processo de inúmeros que a gente perdeu. Foi um que a gente ganhou e foi um que a gente conseguiu levar até lá. Né? Então foi uma luta cotidiana a fim de que esses pequenos direitos, tu conseguia levar uma sexualidade ou uma orientação sexual que é tida como abjeta, ou é tida como menor, ou é tida como não sujeita de direito em relação à outra, a um patamar cada vez mais de igualdade. Né? É graças a essas pequenas coisinhas e é graças ao movimento social que hoje a gente consegue enxergar um pouco mais de direito para essas pessoas, porque ainda tem muito a ser conquistado. E qual é o papel da escola nesse contingente, nesse aspecto? Porque a gente sabe que esse assunto ainda, das diferenças, dos gêneros, ainda é um pouquinho deixado de lado nas escolas. E talvez seja aí que cidadãos, né, são formados e partem daí com preconceituosos, não visualizando essa questão, não respeitando. Aí é a crítica ao governo também, né? Porque ainda que não seja o material mais adequado, mas era um bom material, nós tínhamos o kit que iria discutir a questão de sexualidades nas escolas. Graças a um veto do ministro da Educação e posteriormente da presidenta, nós não tivemos mais esse material que iria discutir sexualidades na escola. Qual é o grande problema, o que mais me incomoda em relação a um veto dessa natureza? O veto acaba legitimando o preconceito. Quando a partir do momento em que tu tens já um material pronto para ser posto em prática dentro de uma escola e no momento de tu executar aquilo, tu tens um veto, é como se tu dissesse para a sociedade, isso aqui não serve mesmo. Tá? É melhor que não se tivesse feito, então. Se tivesse ficado
trabalhando e nos enrolando, vamos assim dizer, antes de chegar a um ponto desses, de jogar na cara que isso simplesmente não serve, né? Por outro lado, isso a gente está falando num universo macro. Dentro de escolas, a minha instituição, pelo menos, trabalha desde o nascedouro. A gente trabalha tanto em relação à discussão de sexualidades com jovens, seja crianças ou até adolescentes, como em relação a como os professores vão discutir também. A gente faz capacitação com professores para que eles discutam a ideia de sexualidade, trabalhem a questão da sexualidade, não o enfrentamento à homofobia ou não um ensino do que é homossexualidade, mas um trabalho de naturalização. O que são as sexualidades? Como é que sopa de letrinhas é essa que a gente vê, esse LGBTQI, e de que forma que as pessoas acabam se desenvolvendo e acabam se relacionando dentro do cotidiano, o que isso interfere, né? E como isso já se inicia desde do primeiro grau, desde o ensino fundamental, como que as crianças acabam desenvolvendo essa sexualidade e que, no fim das contas, não é problema nenhum. Tu se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, ou relacionar com uma pessoa do sexo diferente, ou até daqui a pouco se identificar com um gênero diferente, que são coisas que acontecem, que faz parte do nosso universo social, mas que por uma invisibilidade ou por uma falta de cuidado, tu acaba marginalizando e jogando para fora da sociedade essas pessoas, né? Então, seja num universo macro, trabalhar com um kit ou um projeto que sensibilize e trabalhe com sexualidades, seja ingressar dentro das escolas e trabalhar olho a olho com os professores, discutir com as crianças ou com adolescentes, falar da questão de prática sexual, falar da questão de sexualidades, isso é fundamental. E hoje em dia, ou enfim, nos últimos meses aqui no nosso estado, como é que está? As pessoas que se declaram homossexuais estão sendo alvo da violência? A gente pode dizer que hoje existe uma violência dirigida, olha, aquela pessoa se declarou, enfim, gay ou lésbica, ela vai receber, ela vai ser alvo da violência? Existem grupos aqui no estado que ainda, infelizmente, são preconceituosos a esse ponto? Sim, Porto Alegre, a gente tem uma situação muito preocupante, pelo menos, de grupos organizados que incitam e promovem a violência em relação a pessoas do mesmo sexo ou de identidade de gênero diferente. Skinheads e neonazistas, eles estão muito presentes dentro de alguns locais em que a população LGBT também frequenta. Isso é muito preocupante. Você vai pegar dados, aí, pegando algo mais formal, os dados oficiais que a gente tem tratados ainda pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2011 e 2012, de 2011 para 2012, que são os dois dados oficiais que a gente teve um aumento da violência de cerca de 46%. E, se eu não me engano, de denúncia de 180%. É simbólico também isso, porque a gente tem a promoção desse mecanismo de denúncia de uma forma muito maior do que tinha antes. Então, a tendência ainda é aumentar muito, porque as pessoas estão se sentindo confiantes para expor aquele problema, ou aquela situação, aquela violência que aconteceu dentro do cotidiano delas, e por ter um canal para apresentar esse tipo de situação, muito mais do que uma violência que cresceu. Na verdade, eu entendo como uma violência que está presente faz muito, mas a gente está conseguindo encontrar canais para manifestar e apresentar elas para a sociedade, né? Talvez esse seja um dos grandes desafios do Observatório. A partir do momento em que a gente encontra esses dados, em que a gente tem dados de 2011 falando das mais diferentes violências, 2012 também, seja violência física, verbal, envolvendo agressões de parentes, envolvendo familiares, envolvendo relação afetiva mesmo, um namorado com um namorado, uma namorada com uma namorada. Como que a gente vai tratar esses dados, como a gente vai trabalhar com políticas públicas com eles? Como que a gente vai pressionar as mais diversas esferas governamentais a fim de que eles tragam proteções para essas pessoas? Fora o observatório, isso é bastante interessante de falar,
eu faço parte de um GT da Secretaria de Segurança Pública que trabalha com a sensibilização e capacitação dentro das delegacias e dentro dos órgãos, desses órgãos específicos, né, para trabalhar com a violência LGBT. A gente está tentando encontrar uma forma de colocar dentro dos boletins de ocorrência do Estado do Rio Grande do Sul algo que apresente que aquele crime ou aquela denúncia, aquela situação específica, aquele fato, foi motivado por homofobia. Ou um crime que tenha envolvido um crime de ódio em virtude de orientação sexual e identidade de gênero. Talvez um dado oficial dessa natureza, a partir do momento em que se chega numa delegacia e se lavra um boletim de ocorrência dessa forma, também vai nos trazer uma outra perspectiva do que é essa violência e de que maneira que a gente vai poder enfrentar ela, né? Então, a violência existe, ela está muito forte, ela não diminuiu, a tendência é talvez nos próximos 5 anos, ela está numa crescente e a questão é exatamente essa, como que a gente vai tratar essa violência a partir do momento em que a gente conseguiu expor ela para a sociedade. Bernardo, para a gente encerrar, temos um caminho longo a percorrer, então, em relação a isso? Muito longo, porque é como eu estava falando, é muito recente. Os direitos garantidos, os direitos conquistados que se tem, seja em relação a casamento, união estável, que é algo ainda absurdamente superficial, perto do que a gente discute ainda. Tanto é que a mídia noticia como um acontecimento... como se for... não é encarado como normal. Ou né? como o Estado ainda enxerga como se fosse... um privilégio. O ápice. Não, e o ápice. O ápice. Como se a conquista de um direito familiar que é igual a um casamento heterossexual, Exatamente. não tem nenhuma conquista diferente em relação à forma como tu vai se relacionar, é tido como o ápice. Bom, agora vocês já conquistaram tudo. Né? Sendo que a gente ainda tem juiz e promotor que nega o casamento, a gente ainda tem uma discussão muito grande em relação à questão da adoção. Exatamente. A gente tem essa própria questão da violência, a gente tem a questão de travestis e transexuais que não podem usar o seu nome em estabelecimentos comerciais, né? Tem essa carteira de nome social que o governo do estado apresentou, que serve só para órgão público, isso está trazendo muita confusão. Então, elas não podem comprar uma passagem de ônibus para viajar para o interior, elas não podem tirar crédito com o nome social, né? Sem contar que é uma carteira que, no fim das contas, é estigmatizante. Porque ela só pode ser apresentada com o registro de identidade e acaba se tornando uma carteira à parte só para um determinado segmento. Né? Então, para mim, é uma carteira que ela carrega já uma carga de estigma muito forte. Talvez, e isso é o que seria mais interessante se propor ao observatório, seria apresentar para o governo, apresentar para o legislativo um projeto de lei que fizesse com que travestis e transexuais pudessem fazer a alteração do registro civil direto em cartório. Talvez isso seria algo mais importante do que fazer uma carteira de nome social que carrega todo esse estigma que a gente está discutindo. Mas eu fiz um rol exemplificativo de algumas coisas que a gente ainda tem que trabalhar dentro de muitas outras que a gente ainda vai ter que debater e vai ter que se debruçar quando a gente trata de questões envolvendo gênero, sexualidade, seja na afirmação de direitos, seja na proteção. Tá certo. Bernardo, quero te agradecer, parabenizar pelo teu trabalho. Muito obrigado. Sabe aí que com certeza está lutando pelo direito de muitas pessoas que se sentem aí à margem, marginalizadas pela sociedade, que é muito preconceituosa ainda, infelizmente. Muito obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição, é só aprender o grito que eu estou por aqui. E é muito importante, para deixar um recado final, que as pessoas se manifestem quando encontrem algum tipo de preconceito ou que sofram algum tipo de discriminação. Hoje, o mecanismo mais fácil de se atingir é o Disque 100, que elas vão ser atendidas por um profissional ou uma profissional que já está ambientado com o tipo de discussão, vão ser bem atendidas. O Disque 100 encaminha para a região a forma como vai ser dado andamento àquela denúncia. Então é importante que apresentem isso, porque quanto mais a violência não ficar
invisível e não ficar dentro da pessoa, a pessoa sofrer calada, melhor para a gente conseguir levar isso adiante, conseguir trabalhar com essas políticas públicas e fazer com que a gente finalmente consiga mudar um pouquinho esse universo que é muito complicado, que a gente vive. Tá certo. Muito obrigada novamente. Muito obrigado. O programa do Centro de Ciências Sociais Aplicadas fica por aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, tchau!